Rina sempre acreditou que alguns lugares guardavam a memória das pessoas muito tempo depois de elas partirem. O Parque Riverside era um deles, tranquilo, aninhado entre salgueiros farfalhantes e o rio de águas calmas que carregava tantas lembranças rio abaixo. Não era um parque famoso, nem bonito, nem mesmo bem cuidado. Mas guardava ecos, passos, risos, lágrimas, segredos. Rina visitava o local todos os dias depois do seu turno na clínica comunitária. Não porque gostasse da paisagem, mas porque não sabia mais o que fazer da vida. Sua vida seguia como um zumbido baixo e cansado. Trabalho, casa, dormir, repetir. Desde o acidente no ano anterior, a vida havia se tornado insípida. Ela respirava, caminhava, trabalhava, mas não se sentia viva. Na maioria das noites, ela se sentava no banco de madeira gasto perto do rio, ouvindo a água bater nas pedras. A brisa sempre trazia o cheiro de folhas úmidas e da fumaça distante de uma fogueira. Ela costumava vir aqui com Sam, seu irmãozinho, quando o riso dele ecoava como a luz do sol. Mas esses ecos agora eram apenas fantasmas. Numa terça-feira que não parecia diferente das outras, ela notou alguém sentado na ponta do banco. Um rapaz, magro, pálido, talvez com 13 ou 14 anos. As mãos estavam enfiadas nos bolsos do suéter largo demais, e os olhos fixos no rio, refletindo apenas exaustão. Rina não estava acostumada a dividir seu espaço. Ela ficou sentada em silêncio, sem saber se deveria cumprimentá-lo. Ela não precisava de conversa. Mal falava com alguém fora do trabalho. Mas o garoto parecia frágil, como se não pertencesse completamente ao mundo em que estava sentado. Passaram-se alguns minutos em silêncio. Por fim, o menino virou-se ligeiramente, o suficiente para que sua voz a alcançasse. Você vem aqui todos os dias. Rina piscou. Não achei que alguém tivesse percebido. Eu percebo, disse ele suavemente. Algo em seu tom de voz a fez levá-lo a sério, como se o que ele dissesse fosse simplesmente a verdade, e não uma observação. Sua voz tremia nas extremidades, como a de alguém tentando parecer corajoso. Você mora por aqui? Ela perguntou. Ele hesitou. Às vezes. Às vezes. Uma resposta estranha, e ainda assim dolorosamente familiar. Rina havia cuidado de muitas crianças como ele, andarilhas, fugitivas, crianças em lares adotivos, perdidas vagando pelas frestas da cidade. Mas ele não tinha o olhar cauteloso que elas costumavam ter. Em vez disso, parecia cansado, irremediavelmente cansado. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Evan. Eu sou Rina. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Ela franziu a testa. Já nos conhecemos? Não, disse ele. Mas eu já te vi. Você anda como se seu coração doesse. Ela sentiu um nó na garganta. O quê? Ele deu de ombros, como se não tivesse dito nada de extraordinário. Pessoas que andam assim geralmente vêm a lugares como este. Os parques se lembram de pessoas como você. Ela o encarou, sem saber se devia se sentir perturbada ou comovida. Você está encrencado? Ela perguntou finalmente. Evan olhou para as próprias mãos. Ainda não. Mas um dia estarei. A maneira como ele disse isso, calma, resignada, causou-lhe uma onda de inquietação. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se levantou. Não vou te incomodar. Só queria sentar em algum lugar seguro por um tempo. Segura. Rina não sabia por que aquela palavra a incomodava. Espere, disse ela gentilmente. Você não está me incomodando. Pode se sentar aqui quando quiser. Ele esboçou um sorriso pequeno e agradecido, que não chegou aos olhos. Talvez eu volte amanhã, disse ele. E então ele se afastou, desaparecendo no crepúsculo que se esvaía. Na noite seguinte, ele voltou, o mesmo banco, os mesmos olhos cansados, a mesma presença tranquila. Desta vez, eles conversaram mais. Não muito. Não profundamente. Mas o suficiente. Ele lhe disse que gostava de desenhar rios. Que se mudava muito. Que o silêncio era mais fácil do que as multidões. Que não confiava nos adultos, mas confiava no rio. Rina não lhe contou nada sobre si mesma. Ela não sabia por onde começar. Mesmo assim, ele pareceu compreendê-la. Você carrega culpa, disse ele certa noite. Ela estremeceu. Por que você diria isso? Ele traçou as linhas do banco de madeira com os dedos. As pessoas que perderam alguém carregam um tipo diferente de gravidade.
Elas puxa para baixo mesmo quando estão de pé. Ela engoliu em seco, com a garganta doendo. Você não me conhece. Não, disse ele suavemente. Mas eu conheço a dor. Ela reside nos olhos das pessoas. Ela não perguntou como ele sabia. Algo lhe dizia que a resposta só a magoaria. Após uma semana desses encontros discretos, Rina começou a esperá-lo. Quando ele não apareceu no 8º dia, ela sentiu uma pontada aguda de preocupação. Ficou chocada com a profundidade do seu afeto por um rapaz que mal conhecia. Ele retornou no 9º dia, mas desta vez havia algo diferente nele. Seu lábio estava machucado. Seu suéter estava rasgado. O peito de Rina apertou. Evan, o que aconteceu? Ele sentou-se devagar, fazendo uma careta. Eu não deveria ter voltado. De volta aonde? Ele balançou a cabeça. Não importa. Não vai acontecer de novo. Essa resposta não a tranquilizou. Você está magoada, disse ela gentilmente. Já me machuquei antes. Deixe-me ajudá-lo. Ponto. Você já está, disse ele, com os olhos fixos no rio. Você escuta. Foi então que ela percebeu o quanto ele precisava de alguém, qualquer pessoa, que simplesmente se importasse com a sua existência. Evan, se alguém estiver te machucando. Não são, sussurrou ele. Não mais. Ela não acreditou nele, mas não insistiu. Ele fechou os olhos, deixando o vento acariciar seus cabelos. Este parque me parece o último lugar genuíno que me resta. Evan, onde você dorme? Onde quer que eu possa. Você tem família? Ele demorou muito para responder. Quando ele finalmente falou, sua voz era tão fraca que ela quase não a ouviu. Eles não me queriam. Rina sentiu algo se contorcer dolorosamente dentro de si. Ela não tinha autoridade para intervir, não sem provas, não sem que ele estivesse disposto a falar. Mas ela não podia perdê-lo para as sombras da cidade. Evan, disse ela suavemente, quero que você esteja seguro. Ele se virou para ela, e pela primeira vez ela viu medo em seus olhos. Medo de verdade. Você não pode me proteger, ele sussurrou. Por que não? Ele abriu a boca para responder, mas parou. Seu olhar vagou para o caminho atrás deles. Sua postura enrijeceu. O que é isso? Perguntou ela. Eles me encontraram. Rina seguiu o olhar dele, mas não viu ninguém. O caminho estava vazio. Apenas as árvores balançavam na luz crepuscular. Evan, não tem ninguém. Sim, disse ele com urgência. Sim. Só porque você não os vê não significa que eles não estejam aqui. Seu coração disparou. Evan, do que você está falando? Ele se levantou abruptamente. Eu não deveria ter vindo hoje. Coloquei você em perigo. Perigo vindo de quem? Ele balançou a cabeça, recuando. Preciso ir embora. Por favor, não me siga. Evan. Adeus, Rina. Ele correu. Dessa vez, ela não ficou paralisada. Foi atrás dele, chamando seu nome, mas ele era rápido demais, deslizando entre as árvores como uma sombra. Em minutos, ele havia desaparecido. Ele não voltou no dia seguinte. Ou a próxima. Ou a seguinte. Rina ia ao Riverside Park todas as noites, sentindo a ausência como uma ferida aberta. Ela chegou a procurar abrigos locais, perguntou discretamente, tentou encontrar o menino de voz suave e olhar atormentado. Ninguém o tinha visto. No 5º dia, ela parou de dormir. Ela repassava as palavras dele incessantemente. Eles me encontraram. Você não pode me proteger. Só porque você não consegue vê-los. O que ele quis dizer? A preocupação a envolvia como uma névoa úmida. Ela não conseguia explicar essa conexão, essa responsabilidade que sentia. Mas perdê-lo, esse garoto que ela só conhecera através do silêncio de fragmentos, parecia insuportável. No 7º dia, ela chegou ao parque pouco antes do pôr do sol. E lá estava ele, sentado no banco, esperando. Ela soltou um suspiro profundo, sentindo um alívio imenso. Caminhou rapidamente em direção a ele. Evan, onde você esteve? Ele não sorriu. Parecia pálido, mais pálido que o normal. Suas mãos tremiam. Eu não deveria ter voltado, murmurou ele. Mas eu precisava te ver. Ela sentou-se ao lado dele com cuidado. Conte-me o que está acontecendo. Ele não olhou para ela.
Olhou para o rio, o mesmo rio que carregara inúmeras histórias, segredos e perdas. Eles querem que eu siga em frente, disse ele. Quem? Ele engoliu em seco. Aqueles que observam. Aqueles que esperam. O pulso de Rina acelerou. Evan, você está em perigo? Devo ligar para alguém? Não, sussurrou ele. É tarde demais para isso. Evan. Ele se virou lentamente para ela, e o que ela viu a deixou sem fôlego. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que brilhavam fracamente na penumbra, cintilando como reflexos na superfície do rio. Eu não queria abandoná-los, disse ele com a voz embargada. Eu não queria morrer. O mundo dela congelou. O que, você disse? Ele olhou para ela com uma expressão tão terna, tão triste, que ela ficou sem ar. O acidente, disse ele. Aquele perto da Riverside Road. O carro que derrapou e caiu da ponte. Ela sentiu seu coração desabar. Não, ela sussurrou. Não, Evan. Sua voz tremia. Pensei que você soubesse. Imagens passaram pela sua mente como um turbilhão. Notícias, a grade de proteção quebrada, o único corpo encontrado. Ela havia arquivado tudo junto com as outras tragédias que tentará esquecer. Você não foi encontrada, ela sussurrou, a compreensão surgindo com um peso terrível. Ele assentiu com a cabeça. O rio me reteve. Mas eu não fui embora. Fiquei porque estava com medo. Porque não queria ficar sozinho. Sua mão tremia enquanto ela se estendia em direção a ele, e atravessava o ar vazio. Rina deu um suspiro de espanto. Evan deu um sorriso pequeno e triste. Você me ouviu. Você conversou comigo. Você me viu. É por isso que eu fiquei. Ela sentia como se seu peito estivesse desabando para dentro. Evan, você é só uma criança. Eu estava, disse ele. Mas não posso mais ficar. Não, ela sussurrou. Por favor, não vá. Você me ajudou, disse ele suavemente. Agora eu posso te ajudar. Ela não entendeu. Você carrega a culpa, disse ele. Mas não foi sua culpa. O que aconteceu com seu irmão não foi sua culpa. Sua respiração estava trêmula. Evan. Você não precisa se afogar na sua tristeza. Ela desabou. Ali mesmo, no banco, ela soluçou. Anos de dor finalmente vindo à tona. Evan observava, calma e silenciosa. Quando finalmente ergueu os olhos, a última luz do crepúsculo iluminou sua silhueta que desaparecia. Preciso ir, ele sussurrou. Mas obrigado, por me permitir pertencer a algum lugar, mesmo que por um breve período. Evan, eu não quero que você desapareça. Ele sorriu gentilmente. Eu não estou desaparecendo. Estou apenas indo para um lugar onde você ainda não pode me seguir. O vento mudou de direção. Folhas farfalharam. O ar cintilava levemente ao seu redor. Adeus, Rina. E então? Ele não estava lá. O banco estava vazio. O rio continuou a fluir. E o parque se lembrou. Mas Rina. Ela não caminhava mais com aquela gravidade a puxando para baixo. Algo dentro dela havia se elevado. Algo dentro dela havia se curado. Ainda que um pouco. Evan tinha ido embora. Mas ele havia levado consigo um pouco da escuridão. E ela sabia, sem entender porquê, que em algum ponto do lento e sinuoso percurso do rio, o menino finalmente encontrara paz.